Olá, você que nos acompanha no programa Voltemos ao Evangelho. É com imensa satisfação que estamos aqui mais uma vez para podermos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação, a proclamação da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que traz vida ao coração dos homens que necessitam dessa fonte maravilhosa de vida e paz. E nesse dia, no nosso programa Voltemos ao Evangelho, nós estaremos compartilhando uma mensagem da palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Convido você que está nos acompanhando em casa hoje, nessa segunda-feira, a abrir a sua Bíblia, hoje, dia 22 de fevereiro. Então, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, assim nos diz a palavra do Senhor. Nós nos deteremos em nossa reflexão de hoje no que diz respeito aqui aos versículos do 1 ao 14, mas nesse momento estaremos lendo o versículo 11 em diante, que diz o seguinte: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Convido você a se unir conosco nesse momento também em oração. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós bendizemos ao Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque foi do Teu agrado fazer revelada a Tua palavra e o Senhor nos concede a graça de podermos lê-la nesse dia e refletirmos acerca das gloriosas verdades da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, sermos vivificados pelo poder que há na Tua palavra, que os cansados possam encontrar o descanso para suas almas, que aqueles que estão sofrendo, ó Pai, encontrem, Senhor Deus, o refrigério que só a Tua palavra pode conceder ao coração humano, a verdadeira paz que unicamente procede do Senhor e da Tua palavra, aplicada aos nossos corações por meio do Teu Espírito. Nós rogamos ao Senhor a Tua bênção nesse momento. Para a glória do Teu santo nome nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Esse texto glorioso da palavra do Senhor é uma verdadeira mensagem de esperança para aqueles que estão em contextos de extrema desesperança. E ao que diz respeito aos homens de todos os lugares, não importa qual sejam o seu status social, não importa de onde ele veio ou onde ele mora, uma coisa é certa: todos os homens, em um dado momento da sua vida, eles se encontram em si mesmo em um total estado de desesperança, tal qual é refletido aqui nas palavras do povo do Senhor, nesse contexto de desesperança, onde eles dizem o seguinte, que os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Infelizmente, é justamente assim que o homem se encontra ao longo da sua jornada, principalmente quando se encontra distante de Cristo. Ele se encontra, de fato, completamente sem esperança. Ele se encontra aqui completamente habilitado para dizer aquilo que esse texto nos traz quando é dito que pereceu a nossa esperança, estamos completamente exterminados. O contexto ao qual o povo do Senhor se encontrava aqui era o contexto do cativeiro babilônico. Um contexto que significava ali, esse cativeiro babilônico, um lugar de morte, um lugar de sofrimento e um lugar de afastamento da graciosa presença de Deus e de um relacionamento, de um desfrutar de um relacionamento com Deus, mas de uma forma mais íntima, porquanto eles estavam distantes naquele momento da terra prometida, estavam distantes do templo ali em Jerusalém. Eles haviam sido deportados para Babilônia, para um lugar distante, de fato, ali onde naquele contexto do Antigo Testamento, o povo do Senhor, eles se encontravam com o Senhor
ali em Jerusalém, no lugar onde o templo ficava, e por conta dos seus pecados, eles haviam sido expulsos da terra de Jerusalém e haviam sido levados para a Babilônia, esse lugar que representa de fato uma morte espiritual para a vida desse povo. E é exatamente assim que o homem se encontra distante de Cristo. O homem encontra-se completamente morto em seus delitos e pecados. A palavra do Senhor nos diz, lá no texto de Romanos, no capítulo 3, que não há um justo, não há um só sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Absolutamente todos pecaram e destituídos, separados, estão de um relacionamento gracioso para com o Senhor da aliança. Essa é a situação do homem em si mesmo. Ele está completamente morto em seus delitos e pecados, está sepultado na depravação do seu coração, que é incapaz de fazer a vontade de Deus por si mesmo. O homem, ele jamais, por suas próprias forças, consegue atender à lei de Deus como ele requer. Os nossos maiores esforços por nós mesmos, a parte da graça de Cristo, eles são completamente inúteis. Completamente inúteis. Nós somos completamente incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Por isso, aqueles que estão distantes de Cristo podem dizer assim como o povo aqui estava dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de fato completamente exterminados. Essa é a situação espiritual para você, querido ouvinte, que está nos escutando nesse dia. Todos aqueles que se encontram distante de Cristo, eles estão distantes da verdadeira esperança, estão distantes do lugar de refrigério, estão distantes do lugar onde há vida. Distante de Cristo não há nenhuma realidade de vida, de fato. Tudo que há é um verdadeiro vale de ossos secos, é uma verdadeira desolação, é uma verdadeira angústia, é um verdadeiro sofrimento. É um verdadeiro sofrimento. Mas esse texto aqui é um texto que nos faz refletir e que nos aponta para uma esperança que se achega ao coração, que adentra o nosso mundo, nos trazendo uma viva esperança. E dentro daquilo que nós podemos observar nesse texto, uma das coisas que é muito notória aqui é aquilo que está relacionado com a palavra de Deus. Nós vemos que o profeta aqui ele é tomado pela mão do Senhor e ele é levado ao meio de um vale, e o Senhor o conduz pelo seu Espírito e o deixa no meio desse vale, como nós vemos no versículo 1 desse capítulo 37. O Senhor me deixou no meio de um vale. No versículo 2 ele diz que o Senhor me fez andar ao redor daqueles ossos que eram muito numerosos sobre a superfície do vale. Então, nós vemos aqui o Senhor conduzindo o profeta em meio a esse vale de ossos secos. E não apenas isso, mas o Senhor mesmo dando uma ordem para o profeta, para que ele profetize a sua palavra. E é justamente essa palavra que pode trazer vida para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão em desespero, para aqueles que olham para si mesmo e reconhecem a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. A única coisa que pode trazer esperança para você é aquilo que nós encontramos na gloriosa palavra de Deus, é aquilo que nós encontramos na majestade da revelação divina. Esse é o único caminho que nos pode conduzir a Cristo, que nos pode conduzir a Deus. A palavra de Deus é suficiente para produzir vida. A palavra de Deus que criou o mundo, ela é poderosa para nos recriar, para nos fazer uma nova criatura, criadas não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. E é justamente essa palavra que, quando é proclamada pelo profeta nesse contexto desolador, é essa palavra poderosa que faz com que os mortos voltem à vida. É essa palavra que faz com que cada osso se junte a seu respectivo osso, que façam com que cresçam os tendões e a carne e a pele, e faz com que o Espírito venha e habite no coração desses corpos que estavam necessitados do poder do Espírito para lhes dar vida. É essa palavra que opera por meio do Espírito Santo no coração do homem e faz com que o seu coração
coração seja transformado, faz com que ele seja feito uma nova criatura de fato, faz com que sejam feitos filhos de Deus. Essa palavra gloriosa, ela é a palavra de Deus proclamada e a qual nós identificamos nas Sagradas Escrituras, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse. É a palavra de Deus que pode trazer esperança para você que está angustiado em meio a essa pandemia. Certamente nós tivemos muitas perdas materiais, perdas financeiras, perdas de contatos mais próximos devido ao isolamento social e a perda também de muitas pessoas queridas. Mas a maior de todas as perdas que o homem pode desfrutar nesse mundo é a perda de um relacionamento com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Este é a dádiva mais preciosa que um homem pode desfrutar dela. De todas as bênçãos que Deus pode nos dar, a maior delas é o relacionamento que nós podemos ter com Ele e com o seu Filho. E eu quero dizer a você que se encontra distante de Deus, a você que talvez já faz tempo que sequer se lembra que existe um Deus, a você que muito possivelmente já faz muito tempo que sequer faz uma visita em uma igreja para ir com o intuito de cultuar ao Senhor. Quero dizer a você que nesse dia o Senhor se achega a você por meio da sua palavra. O Senhor se achega por meio da sua palavra, e essa palavra é o que produz vida nos nossos corações, e essa palavra é o que nos conduz, pela graça dele, produz fé em nosso coração, para crermos em Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Essa palavra é a palavra que nos conduz a termos a fé de que Jesus ele é o Filho de Deus, de que Jesus ele é aquele que veio e habitou entre nós, de que ele é aquele que veio e adentrou o cativeiro da morte, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida. Veja que foi justamente isso que Jesus fez. Ele tomou o cativeiro que era nosso, o cativeiro da morte. Ele tomou sobre si na cruz do Calvário. Ele morreu, o justo pelos injustos. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, para que por meio dele nós pudéssemos ter vida, para que por meio dele nós, em vez de sermos tratados como inimigos de Deus, fôssemos feitos filhos de Deus, pudéssemos desfrutar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Isso se dá unicamente por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E é-nos dito que nós podemos analisar nas Sagradas Escrituras que, de fato, o meio ordinário, por meio do qual o Senhor nos conduz a Ele mesmo, é por meio da sua palavra, por meio da pregação do seu santo evangelho. E é isso que esse texto nos conduz aqui. Nós vemos que por meio da pregação da palavra de Deus, esse vale de ossos secos, eles voltam à vida. Isso, acredito que é exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento, no coração de muitos daqueles que estão nos escutando. O Senhor está falando com você por meio da sua palavra. E está, por meio do seu Espírito, pela infinita graça dele, produzindo vida no coração daqueles que, por si mesmos, são incapazes até mesmo de ouvir a sua voz, mas que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele rompe a nossa surdez, até mesmo no período de quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele rompe a nossa surdez e Ele, pela sua graça, nos faz ouvir a sua palavra e nos dá a graça de compreendermos o seu evangelho. E tudo isso Ele faz movido com a intenção de que o seu próprio nome seja glorificado, de que seu nome seja exaltado.
de que Ele seja de fato conhecido, não é com outro objetivo, mas é para que o seu nome seja glorificado. Veja que é isso que, para isso que esse texto nos faz refletir também. Veja que no versículo 3 é dito: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Então no versículo 14 ele também diz: porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então mais uma vez é dito: sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Isso que o Senhor está fazendo é absolutamente certo, e quando Ele faz isso, quando Ele transforma os nossos corações, quando Ele traz vida ao coração daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, é para que saibamos quem Ele é para que saibamos de fato, não apenas como um conceito intelectual, mas de fato de um modo de um relacionamento pacífico para com Ele. Porquanto, quando Ele faz isso, Ele faz para que saibamos quem Ele é. E Ele é esse Deus, veja como Ele é glorioso. Como é glorioso a sua misericórdia, a sua graça. Nós não merecíamos absolutamente nenhum bem de Deus, mas Ele faz isso movido pelo amor infinito, movido pela sua graça, que excede a toda a nossa compreensão. Ele faz isso para a glória do seu nome, para a glória do seu nome que é santo, do seu nome que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Veja de que nós não temos do que nos gloriar, nós não temos nenhuma glória nesse aspecto da redenção da nossa alma. Tudo aquilo que é feito em prol da salvação da nossa alma, o Senhor já fez por meio de Cristo Jesus. Ele já fez, por isso nós dizemos, assim como diz o profeta Jonas no capítulo 2, versículo 9, que ao Senhor pertence a salvação, e ao Senhor, unicamente ao Senhor pertence a salvação. Nós não temos do que nos gloriar, senão nos encurvarmos diante da sua majestade e dizer: bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus da minha salvação, porque Ele me salvou quando eu estava completamente incapaz de clamar, porque Ele me redimiu quando eu não conseguia fazer absolutamente nada para ir ao seu encontro. Ele veio ao meu encontro e, como está escrito aqui, Ele abriu a minha sepultura e Ele me fez sair dessa sepultura, desse estágio de morte. Ele me fez sair dessa condição deplorável, de completa incapacidade de salvar-me a mim mesmo. Portanto, nós podemos abrir os nossos lábios e dizer: bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus da minha salvação. Bendito seja o Deus da minha salvação, aquele que abriu a minha sepultura, aquele que abriu a minha sepultura e me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. E tudo isso Ele fez movido pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua compaixão. Você tem vivido sem esperança? Você é uma pessoa que tem vivido em momentos de profunda angústia, principalmente ao refletir acerca do estado da sua alma. Você se encontra como o povo se encontrava aqui nesse contexto, um contexto ao qual eles diziam que já não havia mais esperança. Eu quero dizer que existe uma viva esperança para você. Essa esperança é encontrada no próprio Deus, no Deus soberano, no Deus de infinita sabedoria e poder. Ele é aquele que, por meio do seu Filho, Ele abriu a nossa sepultura, Ele nos proporcionou um caminho de salvação. E isso é pela graça de Deus, mediante a fé que também é um dom de Deus. A fé que também é um dom de Deus. Que você possa viver com esperança, crendo em Jesus. Que você possa ter uma nova perspectiva em sua vida. Que você possa ter de fato esse renovo dentro do seu coração. Essa condução que vem pela palavra de Deus, lhe conduzindo a essa viva esperança que encontramos em Cristo Jesus. Aquele
que é poderoso para nos vivificar. Ele diz em sua palavra que assim como o Pai tem poder de ressuscitar os mortos, assim também o Filho, ele ressuscita a quem quer. Ele diz que eis que já chegou a hora em que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, eles viverão. Jesus é o único caminho por meio do qual nós podemos ter a verdadeira vida. O único caminho. Pense sobre isso. A verdadeira vida está em Jesus Cristo. E como Ele mesmo diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Ore comigo mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Que possamos crer em Jesus como aquele, o único caminho por meio do qual nós podemos ser transformados do estado de morte espiritual para uma condição de vida. A vida que vem unicamente pela Tua gloriosa graça e misericórdia e a Tua soberania. Que possamos reconhecer isso, ó Pai, de que se dependêssemos de nós jamais buscaríamos ao Senhor, mas porque o Senhor veio ao nosso encontro, porque o Senhor veio e abriu a nossa sepultura. Ó Senhor, agora nós podemos viver em novidade de vida, para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.